com a certeza das bênçãos de Deus, então, da proteção, do amparo espiritual, vamos dar início à leitura desse nosso livro querido, Pão Nosso, trazido pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 47, que tem como título O Problema de Agradar. Versículo 10, do capítulo 1 de Carta aos Gálatas, onde Paulo nos diz: se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência nos trabalhos que foram chamados a executar cada dia, aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. A multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhes satisfazem as exigências e caprichos nos conflitos que lhe assinalam a marcha. O aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente, que em seus impulsos instintivos ela não poderá compreender. Muita inexperiência em vigilância revelará o mensageiro da nova que manifeste inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito, quando se encontre na prosperidade material, em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia. Muitos vizinhos lhe perguntarão, maliciosos, pela causa dos êxitos sucessivos em que se envolve. E quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui as experiências difíceis às supostas defecções ante as sublimes ideias esposadas. É indispensável trabalhar para os homens como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, quando lhe permita a ascensão evolutiva. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. Que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece, e isto basta. Que mensagem! Que mensagem de tão alta significância para todos nós. Paulo fala, né? Se ele vivesse ali agradando as pessoas, os homens do momento, ele não seria servo de Jesus. Ele não teria como ser servo de Jesus se ele vivesse para agradar os homens. Então nós vamos ver aqui que Emmanuel nos fala dos discípulos sinceros. Por que eles têm que estar preocupados e atentos? Aquele discípulo que quer seguir Jesus, que está no trabalho com Jesus, ele tem que pensar em duas coisas: nos seus deveres e com a sua boa consciência. Quais são os deveres que nós temos? Os nossos deveres, como cristãos, não terminam nunca, porque nós sabemos que somos uma obra inacabada. Nós sabemos ainda que somos um rascunho daquilo que viremos a ser. Então nós temos que estar atento aos nossos deveres de efetuar conquista no campo da moral. Nós temos inúmeros deveres com os outros, aqueles com os quais lesamos, com aqueles com os quais convivemos. Nós vivemos no mundo e temos que cooperar junto a esse mundo. Então são sempre os nossos deveres, são os deveres dos cristãos. Deveres de sermos cada vez mais amorosos, gentis, sinceros. E em relação à nossa consciência? A nossa consciência tem que ter a boa concordância com as leis de Deus. Isso é a boa consciência. A nossa consciência, depois que ela desperta como uma flor, só se a gente forçar muito para ela retroceder, mas ela cada vez irá
abrir mais. É da nossa consciência. Então, a nossa consciência nos diz que estamos vivendo e fazendo de acordo com aquilo que aprendemos sobre a lei de Deus. Essa é a consciência tranquila, né? Depois ele fala que não cabe ao aprendiz sincero viver na dependência. Olha a dependência. Dependência, né, das opiniões não razoáveis do mundo. Então, não podemos viver nessa dependência do que o outro pensa de mim, do que o outro acha de mim. Poxa, eu estou fazendo o meu melhor, mas eu não consigo, não posso ficar na dependência de que A acha, do que B. Quer ficar maluco? Tenta atender todo mundo. Né? Não tem um guia mais fácil para você ficar doido. Porque cada um, você faz uma situação, o outro quer outra. Vai atender do outro, aquele outro já quer outro diferente. Então, nós temos que estar atentos à nossa consciência. Não podemos viver, né? Ah, mas fulano vai pensar isso, ciclano vai pensar aquilo outro. Nós temos que entender que a grande maioria das pessoas, né, ainda não conseguem entender e nós temos que abrir mão. Saber abrir mão, né, daquilo que eles gostam. É interessante isso. As pessoas gostam de ser atendidas nos seus caprichos, nos seus egos. Então, você, para ter uma boa conceituação com alguém, você vai viver à disposição de jogar lá purpurina no ego da criatura e fazer a vontade dela. Isso é interessante sempre? Algumas vezes são coisas simples, tanto faz. Outras vezes não. E como é que a gente resolve esse conflito, né? Que a gente fala, o conflito que marca a marcha do aprendiz de Jesus é um trabalhador diferente. Então, a maioria das pessoas não compreendem aquelas que querem viver de acordo com Jesus. Para eles aquilo é muito estranho, aquilo não combina. Então, é muito estranho para algumas pessoas que o brinquedo o brinquedo que os adultos têm aí hoje em dia, não nos mova uma palha do coração, uma energia. Não faz diferença. Nós já estamos interessados em outras conquistas abstratas para eles. Eles estão em função de algumas conquistas materiais, os brinquedos. Nós achamos aquilo não vai mudar a minha vida. Nós já estamos buscando outras situações. Então, essa multidão é interessante, que não compreende o servidor de Jesus, que com o passar dos anos, aquele que segue Jesus, ele passa a ter uma coisa que nós chamamos maturidade espiritual, que a outra criatura ficou parada ali e não quis conquistar. Ela não quis. Ela poderia ter conquistado. Ele não tem a maturidade espiritual. Então, quando a gente vai tendo mais maturidade espiritual, a gente começa a compreender, né, que não será compreendido. Olha que compreensão legal. Vou compreender que eu não vou ser compreendido. Às vezes eu não vou ser compreendido na minha família, pelas pessoas que eu mais amo, no meu local de trabalho, no local que eu convivo, até no setor de uma casa espírita. Às vezes a gente não é compreendido. Essa ideia de ser compreendido por todos é caminhar na porta larga, atendendo ao gosto de todo mundo. E nós vamos passar numa porta estreita, onde teremos que fazer escolhas. E escolher é renunciar. Quando eu escolho uma coisa, eu renuncio a outras. E para algumas pessoas isso é impensável. Como você está abrindo mão de viver dessa maneira? Não sou obrigada, é uma decisão minha. Mas para algumas pessoas isso é impensável. Então, o que acontece? Quando a gente para de viver, né, movido pela expectativa do outro, a gente para até de sentir chateado. Porque as nossas chateações, às vezes, ou impulsos de raiva que a gente não tem, elas são muitas vezes oriundas de quando o outro não corresponde às nossas expectativas. Então,
aquela pessoa às vezes vai sentir raiva da gente, porque a gente não está correspondendo à expectativa que ela tem, ou a gente dela. Quando a gente para de ter expectativa, já que a gente não quer amar que ninguém tenha expectativa ao nosso respeito, e a gente cessa com a expectativa em relação ao outro, entendendo que todos somos filhos de Deus e que todos serão conduzidos, a gente não tem mais esse impulso. A gente cessa isso. A gente já entendeu que pela lei do progresso todos vamos caminhar. Eu não tenho uma expectativa se o outro está na minha casa, aprendeu comigo e não está querendo fazer daquela maneira. Ele é liberto, ele um dia vai conseguir. Quando? Não sei. No tempo de Deus, no tempo que achar melhor. Então a gente começa a não ter mais a expectativa e nem ter expectativa que o outro vai nos compreender. Não é uma libertação isso? É uma libertação. Quando a gente não tem mais aquela pretensão de estar certo, de ser aceito e ser amado por todos, segundo o critério veredito do mundo. É uma libertação. Então a gente pensa assim, poxa, você gostou disso que eu fiz com todo o meu amor e meu carinho? Eu dei meu melhor. Ah, não gostei. Ai, que ótimo. Que bom que você gostou. Que bom que eu pude participar da tua vida de forma positiva já, né? Como é bom, né? Ser lembrado por uma coisa positiva. Que bom. Ah, você não gostou? Eu vou tentar melhorar, se eu puder melhorar. Mas caso contrário eu não consiga, você não tenha mais expectativas. Quer dizer, a própria pessoa, tipo assim, muita gente não vai gostar. A maioria não vai gostar. A maioria não vai gostar. E aí a gente pensa assim, e aí? Ué, ele não tem direito a pensar como eu tenho? Não tem direito a gostar e deixar de gostar como eu tenho? Está resolvido. Eu gostaria que alguém me impedisse de gostar ou deixar de gostar? Não. Eu gosto de tudo? Também não. Está resolvido. Liberdade do outro não gostar. Uma pena. Eu gostaria, fiz às vezes para uma pessoa, né, uma coisa, entreguei ela, a pessoa falou, gostei. Né, mas não há problema nenhum. Vou tentar. Né, não tenho mais a expectativa de agradar. Isso é uma libertação. Quando você vive atrelado, pretensão de agradar todo mundo, é sufocante, impossível, digamos assim. Nós chegamos à conclusão que tanto o outro, né, quanto eu, nós somos o quê? Nós somos escravos da lei. Na realidade, todos somos escravos. O único mestre que existe, que nós conhecemos, é Jesus. O resto é tão escravo quanto eu. Então, na realidade, se Jesus conhece o que vai dentro da minha alma, o que foi no meu desejo, basta ele. O restante não é problema meu, o julgamento do outro, ele é livre. Ele não está nessa de julgar. Eu também já tive. Eu também já fui uma pessoa apressada nas minhas ideias e pretensões de julgamento. Aí chega um momento que a gente sossega e fala assim, né? Jesus o conhece, isso basta. As criaturas, elas ainda vivem muito naquela questão de quando você agrada, elas te dão flores, frutos, não é? Mas a hora que você desagrada aquela pessoa, ela ataca é ovo mesmo, tomate podre. Então, aquela criatura que vivesse ao sabor de atender a opinião alheia, vai viver a hora ganhando flores, a hora ganhando ovada. Não é nem ovo, ovada. Quando a gente fala assim, eu não vou viver nessa situação, né? Eu quero sair desse tipo. Não vivo com essa pretensão de ganhar tudo de flores. Minha consciência tem que estar atrelada com Jesus, com os meus mentores e guias espirituais. A minha consciência é tranquila. Nós realmente não vamos agradar todo mundo. Vejamos aqui uma passagem no capítulo 7 de Lucas, no versículo 33 e 34, né, Jesus, junto à multidão, sendo questionado lá pelos fariseus, ele diz assim,
Porque veio João Batista, que não comia pão e nem bebia vinho, e dizias: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Nem se gostaram totalmente de João Batista, que vivia lá no deserto, comendo mel, flores, né, insetos. E nem gostaram de Jesus, que ia nas festas, ia na casa de todo mundo, e era mais expansivo e alegre. Então, portanto, se Jesus já desde o início nos deixa essa percepção que no fundo o outro quer encontrar um motivo para mostrar como ele vê o mundo ainda, procurando o problema e defeito dos outros, porque ainda não consegue se ver, deixemos o outro. Um dia ele irá acordar e vai olhar para dentro de si. Portanto, amigos, o nosso problema de agradar será vencido quando entendemos que nos basta Jesus. Porque teremos a nossa consciência positiva e tranquila. Um bom sono é isso que nos permite a consciência tranquila. Vivermos dizendo assim: fiz o meu melhor. Procuro sempre fazer o melhor. E isso basta pelo dia de hoje. Graças a Deus. Muita paz na vida de vocês. Muita harmonia com Cristo. Sempre. Graças a Deus.